sobre a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, né, desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde. Então, a CIF é uma ferramenta utilizada para descrever e classificar o estado de saúde de uma pessoa, e levando em consideração não apenas as condições médicas, mas também os aspectos funcionais, sociais e ambientais, né? Então, Carlos vai realizar uma revisão uma revisão de escopo, que é um método de pesquisa que busca reunir, analisar e sintetizar os resultados, né, de estudos relevantes sobre uma determinada questão de pesquisa. Então, o tipo de estudo que segue um protocolo estruturado e utiliza critérios específicos para seleção e avaliação dos estudos incluídos, né? Nós não vamos incluir a avaliação dos estudos, porque é uma revisão de escopo. Se fosse uma revisão integrativa ou uma revisão sistemática, então seria necessário incluir a revisão de escopo. Então, portanto, nós estamos nos referindo a uma revisão de escopo que utiliza a CIF como um dos critérios de inclusão, não é? E também, assim, como uma ferramenta para análise e interpretação dos dados dos estudos que foram excluídos. Então, nesse caso, você vai explorar a relação entre a classificação funcional da CIF e os resultados dos estudos revisados, né? Então, é só para destacar, finalmente, para Carlos apresentar o que ele tem construído, né, do seu projeto para essa revisão de escopo. É importante destacar que a CIF é uma ferramenta amplamente utilizada, né, na área da saúde e pode ser aplicada em diversos contextos de pesquisa e da prática clínica. E sua abordagem ainda é pouco enfatizada. Nós vamos ter uma ideia mais precisa agora com esta revisão, mas eu acredito que é pouco abordada a CIF, e até na prática clínica, né? Geralmente se coloca o código da CID, da Classificação Internacional das Doenças, e não se inclui a CIF, né? Que é tão importante. Então, sua integração em uma revisão de escopo pode fornecer uma abordagem mais abrangente e holística na compreensão do impacto de intervenções ou de condições de saúde na funcionalidade e incapacidade das pessoas. Então, Carlos, você pode começar, se você puder aumentar um pouco a fonte, né, ou então a tela, está em 87, né? Sim, assim fica melhor para que eu possa ler. Pronto. Então, agora eu passo a palavra para você, para a gente depois discutir o seu projeto. Pronto. Boa noite. Eu vou fazer mais ou menos como a gente fez com o Mário, tá? De falando, algumas coisas que eu ainda não preenchi, vou tirando dúvidas, e algumas outras também que eu já preenchi, a senhora pode ir falando assim, se está certo ou não. Ok? O título é Avaliação da Funcionalidade de Pacientes com Deficiência internados em enfermarias de clínica médica por meio da aplicação da CIF pela OMS. Esse título já era da pesquisa anteriormente, né, do plano antigo, eu acho que a gente não precisa mudar. A introdução justificativa também a gente não vai mudar, porque só fala basicamente da importância da CIF e coisas do tipo. Então, nos dois planos, tanto no plano antigo quanto nesse, vai continuar a mesma justificativa e a mesma importância dela. E o modelo de estudo vai ser um estudo de revisão bibliográfica de escopo. Os objetivos, eu coloquei: identificar na produção científica a aplicação da CIF em pacientes PCD internados em hospitais universitários. Levantar os dados obtidos pela aplicação da CIF nos trabalhos revisados e caracterizar o modelo de classificação da CIF.
Os outros são objetivos que já estavam no plano inicial, que é levantar, fazer o levantamento bibliográfico, elaborar os relatórios, discutir os trabalhos em seminários e tal. Então, são coisas que já estavam no plano anterior e que também não precisam mudar. Aí, já nos objetivos aqui, é a primeira dúvida que eu tenho, se esses objetivos estão ok, ou se a senhora tinha pensado em algo diferente sobre o que fazer na pesquisa mesmo, né? Sobre qual era o objetivo dela, sendo É agora uma porque, revisão do escopo. sim, você apresenta aí os objetivos do plano de trabalho. E objetivos do plano de trabalho são diferentes do objetivo do projeto. Porque lá entre os objetivos do projeto, deveria haver o de realizar uma revisão e síntese, né, da produção sobre o emprego da CIF em pessoas com deficiência. Não está porque nós mudamos esse plano de trabalho, né, por causa da impossibilidade de aplicar o estudo, o projeto empírico. Então, veja que estes são objetivos do plano de trabalho, são objetivos operacionais. Então, precisamos colocar um objetivo que seja do projeto. Então, seria revisar as evidências disponíveis sobre a aplicação da Classificação Internacional das Funcionalidades, CIF, da OMS, na prática clínica e de pesquisa na área da saúde. Então, esse é o objetivo do seu trabalho. Ainda que, por exemplo, quais seriam os objetivos do seu plano de trabalho? Seriam, primeiro, definir as bases de dados, onde será realizada a busca, definir os descritores, né, as palavras-chave, a pergunta estruturada da pesquisa, realizar a definição dos critérios de elegibilidade dos estudos, realizar a busca nos bancos de dados da Cielo, da Medline, da Lilacs, né, e de outros estudos, ou de outras bases de dados eletrônicas, né, importantes. Depois, preencher a planilha, né, de coleta de dados com os estudos que forem selecionados, a partir, né, do resultado da busca, aplicar os critérios de elegibilidade nos estudos que resultarem da busca, realizar digamos, a seleção e o refinamento, né, desses resultados e sintetizar os resultados. Então, isso seriam objetivos do plano de trabalho, certo? Agora, objetivos do projeto seria realizar uma revisão das evidências científicas a respeito da CIF para pessoas com deficiência, em relação à sua aplicabilidade clínica e em pesquisa, certo? Esse seria o objetivo em termos de projeto. Agora, os objetivos do plano de trabalho são objetivos que operacionalizarão o seu objetivo no projeto. Só que, assim, você não vai encontrar esse objetivo no projeto porque nós modificamos, né? Lá no projeto original seria o quê? Avaliar os pacientes com base na CIF, não é isso? Os pacientes. Só que o estudo deixou de ser um estudo
empírico, não é, de campo, e passará a ser um estudo secundário, de revisão do escopo. Então, veja que há uma diferença entre os objetivos do projeto e os objetivos do plano de trabalho. E, geralmente, nos objetivos do projeto, há vários objetivos, né? E ali, como no momento eu tenho 5 alunos, né, de PIBIC e de PIVIC, esses alunos, cada um fica com 2, daqueles objetivos. Aí, esses objetivos serão operacionalizados no plano de trabalho de cada aluno, certo? Você deu para entender a diferença? Sim, professora, mas no caso, o que foi que eu fiz de errado aqui? Porque Não, eu não é. Sim. estava apresentando os objetivos do projeto mesmo, tipo, no caso, eu tinha colocado. Não, Identificado. esse aí são os objetivos do plano de trabalho, entendeu? O plano de trabalho são os passos, as estratégias de ação na prática que você deve seguir para atingir o objetivo ao qual você está vinculado no projeto, certo? Como eu disse, esse objetivo não estará lá porque nós mudamos o projeto. No caso, a senhora quer que eu fale do plano de trabalho agora. Não, eu quero que você fale do projeto, o projeto que foi modificado, a sua parte foi modificada. Então, a Então, gente vai definir a metodologia da revisão de escopo. pronto. Aí eu Entende? trouxe aqui embaixo a pergunta de pesquisa, Certo, os descritores, que no caso eu ainda vou fazer, mas eu só ia tirar sim, algumas dúvidas com a senhora, os critérios de inclusão, de exclusão, as palavras-chave, é isso que é o sim, entendo. plano, né? Certo. Olha, só para que fique bem claro isso, por que que tem objetivos do projeto e objetivos dos planos de trabalho? Porque os objetivos do plano de trabalho são as ações, não é? Por isso são estratégias de ação que o estudante vai seguir para alcançar um dos objetivos do projeto. São 5 alunos desenvolvendo objetivos do projeto. Então, plano de trabalho, né, esses objetivos do plano de trabalho, de bolsistas e de voluntários, eles se articulam com os objetivos do projeto. O projeto é de minha autoria, certo? Agora, eles não podem ser os mesmos do plano de trabalho. Por quê? Uma vez que o plano de trabalho ele é executado por um pesquisador em iniciação científica, né? Um pesquisador iniciante. Então, um pesquisador iniciante, que é o estudante de graduação, ele não compartilha as inquietações de pesquisa, né, que motivaram a elaboração do projeto, certo? Então, os objetivos específicos estão implicados como etapas para o pesquisador, no caso, eu que sou a sua orientadora nesse projeto, atingir os objetivos de pesquisa. Então, os objetivos do plano são objetivos operacionais, eles operacionalizam o seu objetivo. O objetivo que você tem que tem o projeto e que você vai e que está nas ações do plano de trabalho, entende? Então, esses objetivos que estão aqui são do plano de trabalho. Então, quando você apresenta a metodologia, você já está mostrando o seu plano de trabalho. Tá entendendo? Eu estou falando muito baixo ou muito alto? Não, tá perfeito. Entende como é? Sim. Quando você mostrar a metodologia do projeto, da sua parte, aí você está mostrando o seu plano de trabalho, Sim. que são as ações a serem feitas, entendeu? E Entendi. aí o objetivo é esse, da sua parte que você colocou, qual é o objetivo que você vai apresentar lá no ENIC, é este. E nós colocamos aqui como a reformulação do seu objetivo no projeto. Tá. No Que é o caso, objetivo. esse objetivo que a senhora falou, revisar as evidências disponíveis sobre a aplicação da CIF, é o objetivo do projeto. É do projeto, Ok. certo? É do projeto, e esse objetivo que está vinculado ao seu plano de trabalho,
É o que aparece na sua apresentação. Quando você apresenta a metodologia, você está apresentando o seu plano de trabalho. E os objetivos do plano? Os objetivos do plano não é necessário você apresentar. Tá. Você vai apresentar o seu objetivo ao qual está vinculado no projeto. Quando você apresenta a metodologia e você diz, eu fiz a busca, eu selecionei tais e tais estudos, foram excluídos tantos estudos, eu fiz um fluxograma, né, baseado no Prisma, e esse fluxograma mostra como foi feita a seleção, a exclusão, a inclusão dos estudos que resultaram na busca inicial nas bases de dados pesquisadas, e aí depois você colocou em tabelas, né, as variáveis que foram criadas para você extrair as informações, né, os dados que estão em cada estudo que você incluiu na sua revisão, ou que você incluirá. Mas quando você for apresentar, você vai ter já incluído e ter terminado esta revisão de escopo. Entendeu? Entendi, sim. No caso, como objetivos do projeto, eu posso deixar só esse aqui mesmo, esse primeiro, e apago os outros ou eu coloco mais? Não, só esse é suficiente. Tá, certo? então vou apagar o resto aqui. Revisar as evidências científicas disponíveis sobre a aplicação da CIF, aplicação da CIF em pessoas com deficiência na prática clínica e de pesquisa na área da saúde. É esse o seu objetivo. Agora, como você vai alcançar esse objetivo, não são estes aí, porque, afinal de contas, foi modificado, né, o projeto. Mas você vai seguir esses passos para conseguir operacionalizar esse objetivo. Pronto, eu já tinha colocado uma frase parecida com essa. Tipo, no caso, eu tinha colocado identificar na produção científica a aplicação da CIF em pacientes PCD. Tipo, justamente, mas esse era o objetivo do projeto original. Não, do projeto original já tinha modificado. Sim, entendi. Esse daqui já tinha sido um que eu coloquei agora, nesse final de semana, porque eu botei na produção científica. Pronto. Certo, você colocou também o contexto, né? Nos hospitais universitários. Pronto, você coloca também o contexto. Então, eu não tinha visto aí embaixo. Então, na verdade, se disse a mesma coisa, só que no caso do seu, você colocou o contexto. Então, você o quê? Você delimitou em hospitais universitários, não é? Eu já tinha entendido isso, que tinha nos hospitais universitários, porque o contexto, o local, o cenário da nossa pesquisa de campo era o hospital universitário. Então, em hospitais universitários. Então, coloca lá em cima em hospitais universitários, mas, assim, é bom a gente amarrar prática clínica e de pesquisa, porque senão vão aparecer muitos estudos que não são, digamos assim, não vão responder à pergunta da pesquisa. Então, a gente está especificando, né, a nossa pergunta da pesquisa, quando a gente diz o contexto, quando a gente diz também digamos assim, as características que você vai buscar nesses estudos e que vão estar nos critérios de inclusão e exclusão. Tá bom. Entendeu? Entendi, sim. Inclusive, eu tinha colocado outro objetivo aqui do projeto, que seria levantar os dados obtidos pela aplicação da CIF nos trabalhos revisados. Só que, no caso, a senhora acha que não é necessário deixar esse não, né? Eu acho que fica mais claro se a gente colocar revisar, pode colocar revisar e sintetizar, certo? Revisar e sintetizar as evidências científicas, sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a aplicação da CIF em pessoas com deficiência na prática clínica e de pesquisa na área da saúde em hospitais universitários. Pronto, perfeito.
certo? Na verdade, se você quiser tirar na área da saúde, porque, no caso, assim, você já especificou hospitais universitários, Aham. certo? Mas aí, por exemplo, você vai incluir, pode incluir também trabalhos que não são feitos por profissionais na área da saúde, né? Tá bom. Certo? Então, perfeito. O objetivo foi esse aqui, o objetivo do projeto. Certo. Apagar lá esses outros. Isso aí é o plano de trabalho, Uhum. tá? Bom, então, objetivos, Aí a pergunta da pesquisa. sim, Eu tinha colocado duas para ver qual ficaria melhor. Ou pode entendi. não ser nenhuma dessas, né? Eu coloquei a primeira. Quais os dados levantados a partir da aplicação da CIF em pacientes PCD internados em hospitais universitários? E tinha colocado como se dá a aplicação da CIF em pacientes PCD internados em hospitais É. universitários. Quando você coloca como, então o seu objetivo ele teria que mudar, né? O como é um objetivo de abordagem qualitativa. Então, você já precisaria incluir estudos de abordagem qualitativa, e vamos incluir só estudos quantitativos, né? Pronto. Então, nesse caso, poderia colocar quais são, né, as evidências científicas de aplicabilidade clínica e de pesquisa da CIF para pessoas com PCD em hospitais universitários. A senhora poderia repetir aí quais são? Quais são as evidências científicas sobre a aplicabilidade da CIF para pessoas com deficiência, aplicabilidade clínica e de pesquisa em pessoas com deficiência em hospitais universitários? Nós queremos saber o quê? Se a CIF, né, que foi criada, né, desde o final da década de 90, se a CIF ela está sendo usada. Uhum. Porque eu tenho visto isso frequentemente, quando eu vejo, por exemplo, atestados médicos, laudos, né? Eu já trabalhei em saúde do trabalhador, né? Pessoas que trabalhavam com telefonia, né? Na década de 90, e eu observava que os laudos dos especialistas sempre continham a CID-10. Isso foi no final da década de 90, né? E já existia a CIF. E agora, né, 20 e tantos anos depois, quase 30, faz umas 2 semanas que eu observei em um conselho, né, deliberativo do qual participo, sou membro, eu vi uma pessoa com deficiência, uma estudante com deficiência, que não foi aceita pela Comissão de Acessibilidade da UFPB, mesmo ela tendo uma perna amputada, na questão do SISU. Então, ela não entrou nas cotas de deficientes, não foi aceito. Então, ela recorreu e entrou, né, num conselho superior da universidade, com toda a razão, e assim, aí o conselho fez justiça, né, com essa aluna, porque ela tinha a perna amputada, ela foi à reunião, ela estava lá, ela mostrou a perna amputada, e só tinha mesmo a CID-10. Porque é importante a CID-10? Mas é importante também que seja incluída a classificação de funcionalidade da Organização Mundial da Saúde, a CIF. E geralmente isso não está acontecendo. Então, vamos ver por meio da nossa pesquisa se. Aí vamos definir os critérios temporais, em que período, né, de tempo vai incidir essa busca nos bancos de dados, para poder dizer, olha, nos últimos 20 anos, a CIF, houve poucas evidências científicas sobre a aplicabilidade da CIF na prática clínica e de pesquisa na área da saúde em hospitais universitários. E, por outro lado, poderíamos encontrar, assim,
há evidências científicas, né, estudos primários ou seja, artigos originais, estudos primários com estudo da aplicabilidade ou aplicação da CIF na prática de pesquisa e na prática clínica, mas há evidências, digamos assim, robustas ou evidências em volume suficiente em relação à prática de pesquisa, mas não há em relação à prática clínica. Não sei, isso são hipóteses, tá? São hipóteses que eu penso. Então, quando eu elaborei o projeto, eu queria observar no nosso hospital universitário. Não foi possível fazer o estudo de campo, então vamos ver o que acontece, né, na literatura científica em relação a essa pergunta de pesquisa. Existem evidências? Não existem? Ou se existem, essas evidências, elas são evidências robustas, em volume suficiente, e são relativas à prática clínica, são relativas à prática de pesquisa? Essa é a pergunta, e essas são as hipóteses, essas que eu disse anteriormente. Sim, certo. Certo? Pronto. Metodologia, aqui está do trabalho do plano antigo, né? Então, vamos excluir tudo. Sim, é um critério de inclusão. Então, estudos de campo, né? Podemos colocar estudos primários, né? Que é aqueles que são realizados em campo e são originais, né? Então, estudos primários, aí isso já exclui qualquer tipo de revisão, exclui ensaios teóricos, como a gente falou na reunião em que Mário reformulou o projeto dele, vai excluir editoriais, vai excluir revisões narrativas, vai excluir também diretrizes clínicas ou de pesquisa. Então, a gente quer só estudos empíricos, estudos de campo ou estudos primários. Não queremos outro tipo de publicação, né? Não vamos selecionar outro tipo de publicação. Muito bem. Abordagem quantitativa. Veja aqui, tipo de estudo, estudos primários. Realizados em hospital universitário já é outro critério. Tá, certo? então exclui, né? Porque um parâmetro é o modelo do estudo, outro parâmetro é cenário. Quando eu disse a você, meu gato aqui que está reclamando, quando eu disse a você que nós íamos estudar, eu coloquei de forma bem abrangente, né? Eu coloquei a área da saúde, veja que seria muito abrangente, não é? Poderia incluir o nível de atenção primário, secundário, terciário, né? Mas aqui, como a questão é de reabilitação, então a gente vai, em nosso projeto original, tinha um cenário no hospital universitário, então vamos colocar hospital universitário, cenário, hospitais universitários, certo? Abordagem quantitativa, recorte temporal, 2000 a 2020, que fica, não é, consistente com também o intervalo que Mário colocou no projeto dele. Idiomas, muito bem, português, inglês e espanhol. Plataformas de pesquisa, PubMed, Scopus, acho que é Scopus, não? Scopus, porque está com esse negócio aqui embaixo. Lilacs, Cielo, às vezes tem na Cielo, eu já observei. Aqui o Cielo, ele está dentro do Lilacs. Está dentro do Lilacs, né? Uhum. Certo. Então, Lilacs... Tem um lá no trabalho de Mário que era Web of Science. O Web of Science. E também tem outra base de dados que é bem importante, que também eu sugeri a Mário, mas agora eu não estou lembrando da outra, mas depois eu vou lembrar, certo? Da outra. Não estou lembrando neste momento. Uhum. Perfil dos pacientes pacientes adultos, então coloco paciente acima de 18 anos, né?
Na verdade, 18 ainda é considerado adolescente, mas nós vamos considerar acima de 18 anos. Acima de 18 anos, com, com deficiência, física, sensorial, e ou intelectual, certo? E ou, então, qualquer tipo de deficiência intelectual. Então, paciente de ambos os sexos, mas aí não precisa colocar. Pronto. Qual seria outro critério de inclusão? Acho que são esses, bases. Pronto, vamos para o de exclusão. Então, a duplicidade, né, você colocou aí, pode falar. Pronto. Os de exclusão, eu coloquei artigos repetidos, que no caso vai excluir aquele que foi publicado há mais tempo ou que possui o menor número de autores. Estudos que não correspondam à pergunta da pesquisa, aí a gente vai ter aquele processo, né, de leitura do título, do resumo, e já exclui aqueles que não se adequarem. E estudos indisponíveis na íntegra gratuitamente. Pronto, ok. E também sim, pronto, já colocou. Está bem, certo? Palavra-chave, exatamente, as palavras continuam as mesmas. Essa daqui, as palavras-chave eu olhei no Dex também, né, para pegar. Entendi. Certo. Ok, Aí, tem que ser palavras que sejam catalogadas, né, nos escritores de ciências da saúde, que são os mesmos do MESH, né, que é da Medline, já são só traduzidos. Pronto. Aí, no caso, aqui o que está faltando de apresentar, eu acho que é os descritores, que Sim. eu ainda vou escolher. Aí a senhora tem alguma coisa a falar sobre isso? Pessoas com deficiência ou deficiência, aí coloca ou deficiência física, ou deficiência motora, ou deficiência sensorial, ou deficiência intelectual, tá? END, ou aí você coloca OR, né? Você pode colocar OR. No caso, a senhora quer que coloque, tipo, pessoa com deficiência, pode ser um, aí deficiência física, outro. Ou, certo? Você não tem os operadores booleanos? Sim, eu Esses sei. operadores booleanos, eles colocam OR. Então, se aparecer, você também pode colocar o termo truncado, certo? Defis, aí coloca um asterisco. Sei. Mas você pode colocar pessoas com deficiência, ou então só ou deficiência, certo? Ou deficiência sensorial, ou deficiência física, ou deficiência intelectual. E aí coloca END, ou E, não é? END, CIF, aí coloca por extenso e também coloca por CIF, OMS, certo? OMS, sem tracinho, só CIF e OMS. Seria bom colocar por extenso também, Classificação Internacional de Funcionalidades, né? Por extenso também seria importante. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Certo? Bom, agora tem mais palavra-chave aí, né? Porque a gente colocou o cenário, né? Aí vamos colocar. Porque, como a gente tem os critérios de inclusão e exclusão, a gente pode excluir ou não a partir do momento em que você for fazer. Você tem o resultado da busca, aí, a partir desse resultado da busca, né, baseada nesses descritores, aí você vai fazer a seleção, a exclusão, né, o refinamento, né, que é aquilo que você vai colocar no prisma,
Então, isso de você vai se basear nos critérios de inclusão e de exclusão. Então, por exemplo, o cenário, hospital universitário, se não for no hospital universitário, você vai excluir. Se não for, ou melhor, você não vai incluir. Se não for no contexto clínico ou no contexto de pesquisa, por exemplo, for no contexto do trabalho, né? Trabalho que eu digo é no mundo do trabalho, for numa empresa, acessibilidade numa empresa e o uso da CIF para classificar as pessoas com deficiência naquela empresa, né? Então, o nosso contexto é clínica, o nosso objetivo é selecionar estudo e incluir estudos, né, clínicos ou estudos de pesquisa, aí pode envolver outros contextos que não a clínica, mas pesquisa de uma forma geral em que aquele instrumento foi empregado, né? Uhum. E, em termos de clínica, por exemplo, nós podemos encontrar um estudo de coorte utilizando a CIF para um determinado objetivo que não seja clínico, certo? Mas que seja na área da saúde, certo? Uma questão de saúde pública, epidemiológica, entendeu? Então, eu acho que com esses descritores, a gente já pode ter um. Mas se a gente quiser ainda fazer digamos, deixar mais delimitada, é porque às vezes eu já observei que quando eu coloco escritores muito extensos, muitos escritores, né, pode acontecer de isso acabar deixando deixando de recrutar alguns estudos, né, alguns estudos que preenchem critérios de inclusão e exclusão. E como você tem já nos critérios de inclusão lá, o quê? Que sejam estudos primários. Se for estudo secundário, ou outro tipo de estudo, você já não vai incluir. Se for não responder à pergunta da pesquisa sobre aplicabilidade, né? Então, aplicabilidade poderia ser outro descritor. A aplicabilidade. Vamos ver se tem nos descritores, né, de ciências da saúde. Aplicabilidade. Então, aplicabilidade, certo? Que é a aplicabilidade da CIF. Aí, a questão do contexto clínico ou de pesquisa, você vai, no momento em que você for selecionar, né, excluir ou incluir, aí você vai se basear nos critérios de elegibilidade, que são os de inclusão e de exclusão. Tá bom. Certo? Então, essas palavras aqui eu ainda tenho que jogar lá no Dex para pegar o descritor correto, né? Aplicabilidade. Se você quiser procurar agora, nós poderíamos fazer uma busca, ou você depois, sim, pronto, já está aberta aí. Então, procure aí aplicabilidade ou aplicação, vamos ver, porque se a aplicação a gente pode incluir, a aplicação tem muitos outros sentidos. Não tem, né? Coloque a palavra toda, aplicação. Possam aparecer. Aplicação de novas drogas, vamos ver os seguintes. Aplicação da lei, a aplicação tem muitos sentidos. Usos terapêuticos. Peraí, deixa eu ver só esse anterior. Certo, poderíamos ver utilização depois. Aplicação, vamos ver aqui, olha, aplicação de outras áreas totalmente diversas. Vamos ver mais, parece que ainda tem. Pronto. Não. Aplicações de informática. Da informática médica. Não, mas aí são dados. Políticas de saúde. Políticas de saúde. Porque tem aí um descritor, não é, alternativo, que é apoio à aplicação de políticas de saúde, na saúde. Aí acaba, não é? Então, vamos ver utilização. Porque se a gente colocar logo utilização de classificação,
Aí a gente pode não encontrar. Utilização de recursos locais, procedimentos e técnicas, poderia ser procedimentos técnicas, seria classificação, né? Mas não é um procedimento, né? Utilização de equipamentos, esse aqui, utilização de instalações de serviços, é porque vai muito para a questão de serviço. Revisão de utilização de recursos de saúde, não, também não. Comportamento da utilização de ferramentas. Vamos ver os detalhes aqui do lado. Suba um pouquinho esse comportamento de utilização de ferramentas, onde tem veja detalhes aí do lado. Do lado tem um ícone, veja detalhes. Está aí? Abriu. Eu cliquei. Pronto, então. Comportamento, modificação, transporte ou manipulação de um item externo por uma... não é. Não é. Não se aplica. Então, vamos ver se uso de... Não, também não. Não, uso de águas não. Consumo de energia também não. Vamos ver no 2. Uso de medicamentos não. Não. Sobre medicação não. Então... Não tem mais. Então, vamos colocar coloca aqui aí só classificação para ver o que é que aparece. Classificação. Aí não, também. Mas só vamos ver. Classificação, aí depois coloca classificação internacional. Para ver se tem aplicabilidade, né? Classificação. Deixa eu ver, só um momento. Taxonomia. Vamos ver os detalhes desse aí. Aonde tem taxonomia? Não, pode baixar mais. Pode baixar, pode rolar a tela. Classificação de livro, pode baixar, sim. Arranjo sistemático de entidades em qualquer campo, em classes de categorias baseadas em características comuns, como propriedade. Não, também não é. Vamos voltar. A classificação já estaria dentro da... Não, mas eu quero ver se às vezes você coloca classificação e aí coloca por exemplo, alguma coisa que seja relacionada ao uso, né, com outra palavra, de classificação. É só isso que eu queria ver. Role um pouquinho mais para vermos. Cartão de triagem, não. Então, teste de classificação também não. De atenção primária, não. Só vamos ver mais uma página. Medicamentos. Classificação internacional de doenças. Deixa eu ver só um pouquinho. Classificação, códigos. Mais um pouquinho, por favor, Carlos. Mas sim. Sistema de codificação, também não. Então, vamos colocar a questão da aplicabilidade, vamos fazer isso no refinamento, né, quando formos fazer a seleção Aqui e a inclusão. Apareceu a da CIF, né? Ok, mas não tem um alternativo, né? Não tem. Não tem. Deixa eu ver os detalhes desse aí. Categorias de classificação da OMS em saúde e domínios relacionados à saúde. A classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde tem duas listas, uma lista de funções e estruturas do corpo e uma lista de domínios de atividade e participação. Esse aqui a gente vai utilizar, né? De todo jeito. O que vai utilizar. Então, a gente vai refinar, né, os trabalhos que têm essa questão da aplicabilidade na nossa própria, se refere à aplicabilidade ou não, a gente vai definir na seleção. Certo. Agora, é importante que na metodologia a gente defina operacionalmente o que é que a gente está entendendo por aplicabilidade. Certo? Pronto, então vamos ver mais. Aí você sabe as fases, né, da revisão sistemática. Sim, a gente vai fazer, no caso, a senhora diz a leitura do
dos títulos, aí por aí já dava para excluir alguns, aí depois a leitura dos Sim, resumos. sim. Primeiro, a leitura exatamente dos títulos. Vou só colocar para carregar aqui, mas pode continuar Tá, é a falando. sua. Eu pensei até que era a minha. Não, mas pode continuar falando. Certo, ok. Uhum. Pronto, já deu certo. Pronto. Certo, o critério temporal já colocou, vamos ver. Aí você segue aquelas fases, todas as fases você vai descrever o que vai fazer em cada fase, Uhum, certo? certo. Que no caso seria, a senhora pode continuar falando, seria a leitura do título, do resumo, É, aí a partir disso não, já depois, sim, depois que você terminou a parte de inclusão e de exclusão, certo? Aí você vai ler você fez isso lendo os títulos, né? Uhum. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, Carlos. Olha, Tatã. Ah, Olá, Carlos. oi, como é o nome dela? É ele, Tatã. Oi, né? Tá, É. então. Pronto, então, primeiro você vai fazer a leitura dos títulos, né? Uhum. Se ainda não incluir, se não houver ainda, digamos, pela leitura dos títulos, você já pode excluir muitos, né? Então, você vai anotando. O que você excluiu pelo título, você vai. Foram excluídos tantos pelo título. Aí, se você ficou em dúvida, aí você não exclui assim pelo título, você vai ao resumo. Aí, lendo o resumo, você já inclui outro contingente, né, de estudos. Aí, muitas vezes, você ainda vai ficar em dúvida, porque às vezes no resumo não tem, por exemplo, o perfil dos participantes, né, da pesquisa. Então, aí você vai no trabalho na íntegra. Certo. Aí você Certo? tem que estar bem descrito, né? Os que foram excluídos no título, no resumo, Você e anota a tudo. leitura da íntegra. Sim, você pode anotar isso num aplicativo ou você pode anotar manualmente. Pronto. Então, mas Aí deixa quando eu for. você, porque depois, para fazer o fluxograma Prisma, é preciso ter todos esses detalhes. Tá bom. E Aí, quantos foram selecionados a partir de que base de dados? pronto. Então tem que separar também por base de dados, Por né? base de dados, sim. E no final chegou à conclusão de quantos foram selecionados no total. Sim, sim. Quantos foram da Medline, né? Quantos foram da Lilacs, quantos foram da Web of Web Science. of Science. Então, de cada um você coloca o número o inicial, né? Quer dizer, é quando você começa o fluxograma. Você já viu o fluxograma Prisma? Já vi, sim, já estudei sobre. Pronto, então, naquele fluxograma você tem que ter essas informações, né? Porque senão você vai ter que fazer tudo de novo para saber quantos foram através da busca, a busca inicial, né? Quantos resultados, por exemplo, resultaram, digamos, vamos fazer, eu não tenho ideia, não tenho ideia quantos vão resultar da busca antes do refinamento, né? Antes da seleção e exclusão para chegar aos incluídos. Não, Uhum. não tenho ideia. Então, a partir desses descritores, eu vou fazer a minha busca também, para depois a gente fazer, né, o consenso e o confronto dos seus dados e dos meus dados, sem que eu saiba quais são os estudos que você está selecionando. Tá bom, Aí a gente tem reuniões de consenso, certo. Aí, certo? no caso, quinta-feira, a senhora quer que eu apresente basicamente isso que eu falei aqui, ou já quer que eu traga o Prisma? Você acha que dá para fazer tudo isso? Ah, Você pode colocar resultados preliminares. Aí você coloca até onde você fez, entende? uhum, Você resultou tanto da busca, quantos foram de que base, quantos foram da Lilacs, quantos foram encontrados na Medline, quantas duplicações. Bom, isso aí já isso aí já são resultados preliminares, tá bom, perfeito. certo?
Certo. Então, se tiver esse resultado preliminar, já é ótimo. Aí depois você vai e avança nas outras etapas para que em julho a gente tenha resultados finais, né? No final, acho que no final de julho, nós vamos precisar do relatório final, né, para a gente inscrever o seu plano, o seu projeto, né, o seu plano do projeto no encontro de iniciação científica. Certo. Dá sim, porque vai ter as férias também, eu estou querendo focar Pronto. nas Eu férias. também vou ter férias, eu posso reservar, porque eu tenho o seu, o de Mário, e tem também de 2 mestrandos, né, que eu estou sendo a segunda revisora. Então, Certo. eu vou reservar um tempo e vou fazer também. E aí eu vou dizer, olha, quando a gente tiver as reuniões de consenso, você vai mostrar os que você incluiu e excluiu, e eu vou mostrar os meus, né, sem que antes a gente tenha combinado nada. Então, ela é uma busca cega por 2 revisores, por parte de 2 revisores. Então, aí a gente vai confrontar, e você pode ter incluído um que eu não incluí, e aí eu não incluí por essa razão. Uhum. Aí a Isso gente quando a faz gente um fizer, estudo tipo, de novo, para verificar se você tem razão ou eu tenho razão. Isso é que a gente chama reunião de consenso. essa reunião a gente faz quando os dois definirem tudo, né? Tipo, definir Tudo. os Exatamente. selecionados. Agora, sim. Agora nós temos aí os descritores, e aí eu já posso também já ir começando a fazer também a minha busca. E aí, quando você for apresentar a quinta, então eu também já posso ter algum resultado preliminar ou não, eu não garanto, porque mas eu precisarei fazer isso, porque se você for apresentar os seus, eu já devo ter feito o meu, para a gente já confrontar, Uhum. certo? No caso, esses descritores eu ainda vou colocar no Dex, tá? Tipo, Ah, essa. sim, sim, ok, tá bem. Aí eu posso Pronto. colocar, definir e te mandar amanhã, por exemplo. Aí a senhora Uhum, já pesquisa se tá quiser, né? bem, tá certo. Certo? E Aí, aí as fases da pesquisa são já fases, né, já metodologicamente definidas, conhecidas. uhum, Você só tem que descrever o que você fez em cada uma das fases. tá bom. Pronto, aí quinta-feira eu vou tentar trazer um slide, a senhora prefere, assim, porque já está definido o objetivo, inclusão, exclusão, já foi definido aqui, né? Então, Sim, só para exatamente. trazer um slide assim para ficar mais bonito. Agora, aí você vai elaborar a planilha, não é? Você vai elaborar a planilha ou no Word ou no Excel. Agora, eu acho o Excel melhor para a planilha. Eu acho o Excel melhor porque, às vezes, você quer alguma estatística e você pode conseguir facilmente. Assim, você não tem um limite de tamanho, né? Porque a gente vai ter que definir as variáveis. E essas variáveis, elas têm que estar em colunas nessa planilha. E aí o Excel, ele não tem um tamanho, né? Você pode colocar, abrir tantas variáveis quanto necessárias. Pronto. Uhum. Aí, Eu mandei para vocês a, uma planilha que eu já utilizei para revisão sistemática. eu não lembro, eu acho que não. Pronto, então eu vou anotar aqui para enviar amanhã. Então, Então, essa planilha eu já apresento quinta, tipo, com os que eu selecionei. sim, Então, sim, os que você selecionou pelo título e pelo resumo. tá, Tá? E os que ficarem em dúvida, aí você disse, eu vou ler na íntegra para tirar a dúvida, tá tá bom, bem? tá bom. Então, eu vou enviar uma planilha de outra revisão da qual eu participei como primeira ou segunda revisora, e aí eu envio para vocês assim, para vocês terem ideia que realmente no Excel fica mais fácil. Tá. E as variáveis eu posso escolher de acordo com a sua pesquisa ou são diferentes? Não, pode mudar alguma coisa, né? Pode mudar. Você pode, por meio do aplicativo de mensagem, pelo e-mail, você pode enviar para mim, aí eu posso fazer sugestões, eu posso concordar com o que você escolheu. Você viu de Mário, né? A gente Uhum, falou sobre. Porque justamente ali são os dados que nós vamos extrair dos estudos. Então, nós vamos extrair aqueles dados e eles vão ser variáveis, e a gente vai escolher depois as variáveis e vamos colocar nas tabelas, ou melhor, nos quadros
dos resultados. Tá bem? Tá bom. Pronto. Então, podemos encerrar a nossa reunião? Podemos. Obrigado, professora. Então, de nada, qualquer dúvida, você pode mandar mensagem, que aí a gente discute, que for, digamos, alguma dúvida residual, né, que ficou, que você só vai, digamos, descobrir que é dúvida quando você se deparar com uma pergunta, né? Aí você vai, isso eu gostaria de discutir. Aí a gente pode falar pelo aplicativo de mensagens, Tá bom. tá bom? Tá certo. Então, boa noite e até logo. Pra senhora Eu vou, também. eu Obrigado. vou parar aqui.